O entrelaçamento de caudas, comum em macacos como titi-bolivianos e pigmeus, ajuda a fortalecer vínculos sociais. É como um abraço, mas eles também se seguram para dormir sem se machucar ou cair. E mesmo sendo monogâmicos, eles não entrelaçam suas caudas exclusivamente com o parceiro, podem fazer isso com seus filhotes e também com membros próximos do seu grupo. Marque a pessoa com quem você entrelaçaria sua cauda nos comentários, e é isso. Como sempre digo, lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado, não é inteligência artificial, é a lesma triângulo vermelho, que como o nome diz, tem um triângulo vermelho. Além dessa descrição necessária. São encontradas na costa leste da Austrália, na casca dos eucaliptos, onde se alimentam de líquens e fungos. Esse buraco que vemos no triângulo vermelho, o neostômio, é uma abertura ligada ao pulmão ou à cavidade palial, usada para respirar e trocar gases. Quando ameaçada, ela libera um muco muito pegajoso, que pode ser laranja ou avermelhado, o qual na verdade está sendo estudado para possível uso médico em ambientes úmidos. E apesar das suas cores, elas são inofensivas para os humanos. Isso significa que eu posso comê-la? Sim, você pode comê-la inteira, mas não a lesma, pois há um grande risco de que ela tenha parasitas. O sabor é desagradável. Por se alimentar de fungos, ela pode acumular toxinas e metais pesados, representando grande risco à vida. E isso é tudo, como sempre digo. Lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado. Estamos observando algo com o qual talvez você nunca venha a ter uma relação estável e amorosa. Os cisnes protagonizam a dança sincronizada, formando corações com os pescoços enquanto nadam em círculos. Eles são monogâmicos. Se um vai para um lugar melhor, o outro pode levar anos para achar um novo parceiro ou nunca encontrar. Ambos fazem um ninho, incubam os ovos, ensinam a proteger e criam os filhotes. Sem dúvida, merecem o prêmio de melhores pais da natureza. Já registraram tristeza, luto, isolamento e até recusa de comida quando o parceiro parte. Por isso são símbolo do amor eterno. Vale lembrar que nem todas as espécies são monogâmicas. E é isso. Como sempre digo, lembrem-se de me seguir e de amar a natureza. Obrigado. Algumas formigas do gênero Polyergus, chamadas formigas amazonas, praticam escravidão. As inúteis não se alimentam, criam filhotes nem constroem ninhos sozinhas, pois perderam essa capacidade evolutiva. Elas invadem colônias de outras espécies para roubar larvas ou pupas. Avançam em fila, lutam com as mandíbulas e levam as larvas. As pobres larvas, sem saber de nada, nascem no ninho das escravizadoras, e fazer o quê? Não tem outra opção a não ser alimentar a rainha, cuidar das larvas, limpar e basicamente fazer de tudo. Mas por que elas se deixam ser mandadas? Nunca viram o filme Vida de Inseto? O que acontece é que as formigas amazonas liberam feromônios que alteram o comportamento das operárias escravizadas, além de que elas acreditam que aquele é o seu lar. Mas não se preocupe, há casos em que, se a colônia dos opressores enfraquece ou a rainha morre, as formigas escravizadas se rebelam e podem tomar o controle. Finais felizes existem e isso é tudo. Sigam-me e amem a natureza. Obrigado. Estamos observando o primeiro encontro confirmado e documentado com a lula colossal em seu habitat natural. Você sabe, a lula que pode medir de 6 a 12 metros de comprimento. Essa beleza foi encontrada a cerca de 600 metros das Ilhas Sandwich. Sim, existem ilhas com esse nome. Há 100 anos, exatamente. Elas foram descritas em 1925, quando foram encontradas no estômago de um cachalote, mas nunca havia sido documentada uma viva. O vídeo mostra um juvenil de 30 centímetros predado por aves e mamíferos. Já adultos com até 6 metros só são caçados por cachalotes e tubarões dorminhocos. Você já sabe, aqueles que vivem mais de 400 anos. Como sempre, o Instituto Schmidt do Oceano é uma maravilha. E isso seria tudo. Como sempre digo, sigam-me e amem a natureza. Obrigado. Estamos observando o excremento das minhocas da areia. Essas preciosidades fazem uma toca em forma de U, usando a parte da frente para filtrar a água. E do outro lado, excretam as partes não digeríveis, que na maioria das vezes é areia. Dependendo do acúmulo de areia e excrementos, é possível até diferenciar as diferentes espécies. Se vir essas marcas após a maré baixar, provavelmente são de minhocas da areia, que são totalmente inofensivas. E isso é tudo. Como sempre digo, lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado. Antes de dizer que queimaria a casa ao ver um desses, deixe-me explicar por que não deveria. Eles são ótimos controladores de pragas como moscas, baratas, mosquitos e outros insetos. Graças à sua velocidade, eles se movem a 40 cm por segundo, equivalente a correr a mais de 60 km por hora. Isso se deve aos seus 15 pares de pernas, enormes em relação ao corpo, o que garante um passo impressionante. Existem espécies que podem correr de ré, e também há espécies que podem viver até 7 anos. E não, eles não são insetos, são miriápodes. Sim, é diferente. Sua mordida geralmente não é perigosa para humanos, mas pode ser dolorosa em algumas espécies. De qualquer forma, o veneno geralmente serve para a presa, mas você já sabe, a melhor maneira de não ser mordido por qualquer animal é dar espaço e respeitá-lo.
Embora de qualquer forma, devido aos seus olhos compostos e ao sistema nervoso altamente sensível, os centopeias de pernas longas, ao menor sinal de sombra que veem, fogem para um lugar escuro onde possam se sentir seguros. Mesmo sem vê-los, talvez estejam te protegendo em casa. E isso é tudo, como sempre digo. Lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado. Eu sei o que parece, mas não é. Todos nós já vimos caracóis grudados nas paredes, nos aquários, mas eles fazem isso graças à rádula, que é uma espécie de língua flexível coberta de um monte de dentinhos. Dentes de quitina endurecida funcionam como lixa para triturar o alimento. A rádula se move para frente e para trás, renovando os dentes conforme se desgastam. Elas existem em quase todos os moluscos, exceto nos filtradores, e servem para comer algas, rasgar carne e perfurar conchas. Enquanto secretam ácido em certas espécies, e até mesmo alguns moluscos têm dentes modificados que funcionam como um arpão venenoso. Como os caracóis cone, seria como evoluirmos para ter um lançador de foguetes no braço. Uma maravilha impressionante. Confiram nos comentários se já conheciam essa estrutura. Como sempre, sigam-me e amem a natureza. Obrigado. Estamos observando a famosa bola de acasalamento, onde mais de 10 machos de tritão tentam ser o primeiro a inseminar a fêmea. Tudo começa quando a fêmea libera feromônios na água, sinalizando que está pronta para se reproduzir. Chega um macho, depois chega outro, depois outro e outro, até que temos esse resultado que parece um Royal Rumble. Isso pode durar de algumas horas até dias. Vence quem inseminar e transferir o espermatóforo primeiro. Ele é como uma cápsula de sêmen. Isso é perigoso, principalmente para a fêmea. É exaustivo, estressante e pode até causar sua morte. Cada animal tem estratégias próprias para preservar a espécie. É isso. Como sempre digo, lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado. Mas o que fazem com essa pobre iguana? Os poros femorais ficam na parte interna dos nós de alguns répteis e secretam uma substância gordurosa rica em feromônios, para indicar que estão prontos para acasalar. Em cativeiro, essas substâncias podem se acumular, causar obstruções e precisam ser removidas. Para alguns é satisfatório, para outros nojento. Sempre busque um especialista, pois pode haver infecções. Não é um cravo, apenas isso. Como sempre digo, me sigam e amem a natureza. Obrigado. Você já se perguntou por que o tubarão martelo tem essa cabeça? Hoje vamos responder. Essa cabeçona, chamada cefalofólio, pode medir até 1 metro de largura. Existem 10 espécies, e o que direi varia entre elas. Mas começando pelo fato de que melhora o campo de visão, resultando em uma visão panorâmica de até 340 graus nas espécies com cefalofólio maior. Age como barbatana estabilizadora, permitindo curvas mais fechadas ao caçar. O mais interessante, na minha opinião, é que a cabeçona proporciona melhor distribuição. Chamadas ampolas de Lorenzini são órgãos sensoriais que detectam campos elétricos das presas. Isso inclui as que ficam sob a areia, detectando até os batimentos cardíacos. Me diga nos comentários se você já sabia disso. E isso seria tudo. Como sempre digo, lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado. Como esse animal sobreviveu por 450 milhões de anos, enfrentou 5 extinções em massa, e agora os humanos conseguem fazê-los desaparecer. Apresento o caranguejo ferradura, com exoesqueleto que funciona como armadura. Ele tem um telson, usado para se virar se ficar de barriga para cima, e sangue azul. Não foi só por isso que ele sobreviveu tanto tempo. Eles comem qualquer coisa que se mova ou já tenha se movido, como vermes, moluscos e carniça, o que permitiu que não mudassem por milhões de anos. Mas os humanos reduziram suas populações devido à perda de habitat, uso como isca, mudanças climáticas que afetam a desova e uso médico. 450 milhões de anos desperdiçados em poucas décadas, e é isso. Como sempre digo, sigam-me e amem a natureza. Obrigado. Este sapo se contorce porque tem algo incrível dentro. Este é o sapo de Darwin, nomeado porque foi descoberto por este homem, não por aquele. Além de ter um nariz que o caracteriza, que o ajuda a se camuflar e parecer a ponta de uma folha seca, ele é um dos melhores pais. Após a fêmea pôr os ovos, em vez de deixá-los na água como outros sapos, o pai os coloca em seu saco vocal. A bolsinha que infla quando os sapos fazem barulho aparece nos desenhos. Eles crescem de girinos para sapinhos, e então ele os cospe. Que é um processo bastante demorado, de um pouco mais de 2 meses em média, onde os sapos usam seu saco vitelino como reserva de energia para não morrer. Sempre descubro mais pais batalhadores na natureza, como sempre digo, sigam-me e amem a natureza. Obrigado. Por ser Dia das Mães, hoje veremos quais animais têm mais filhotes. Começando leve, os ouriços do mar põem até 2 milhões por temporada. Depois vem o esturjão, como você já sabe. O peixe que produz caviar pode pesar mais de 1.500 kg, botar até 3 milhões de ovos por desova, e viver mais de 100 anos. A rainha do cupim, Macrotermes bellicosus, põe até 30 mil ovos por dia e mais de 150 milhões ao longo da vida.
Lá ela mede 10 centímetros e os operários só alguns milímetros. Talvez o peixe-lua não sirva para muito. Mas para ter filhos em quantidade absurda, ele é especialista, chegando a colocar até 300 milhões de ovos por desova. Mas sem dúvida alguma, o animal que coloca filhos em quantidade absurda, que supera todos os outros, é a ostra gigante, que põe até 500 milhões de ovos. Quem foi que contou um por um? Não faço ideia. Aliás, feliz Dia das Mães, incluindo a Mãe Natureza. E isso é tudo, como sempre digo. Lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado.